Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho, deixar muitos comentários e compartilhar com todo mundo, porque, gente, cada semana tá vindo convidados mais powers, Sim, a né, gente se Bebel? apaixona toda semana. E hoje, assim, é muita história, né? Exato, eu ia falar agora. Olha, os convidados de hoje, a gente já tava querendo eles aqui há muito tempo. Há muito tempo. São meus conterrâneos do Paraná e fizeram história com uma marca holandesa que eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui no Brasil. Com certeza, gente. Quem tá aqui com a gente? Bem-vindo ao PowerCast, Gerson e Marcelo Haskin. Ah, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer. Obrigada, gente. E detalhe, tá, gente? A gente tá falando de Keone. Quem não conhece essa marca, É né, verdade. Bebel? Quem não conhece a marca aqui, ele tava até procurando alguma coisinha ali. O que era? A gente quer Era uma muito. surpresa, que era uma coisinha, surpresa. Aquelas, o que será? A gente não sabe. Presente pra Presente, vocês. Gente, a gente adora ser mimada. Uma Ainda mais lembrancinha. com um produto que é muito bom. Gente, a Keone fez muita história aqui no Brasil com esses dois maravilhosos aqui, que tem quase 30 anos de história e que a gente hoje vai bater um papo muito Sim. maravilhoso, né, Enquanto Bebel? a gente vai abrindo aqui, gente, conta pra gente um pouquinho da marca. Começou lá. E como que foi trazer essa marca pro Brasil, Gerson? Você já trabalhava com a indústria de beauty? Como que foi? Olha, eu sou engenheiro, né? Fiz engenharia civil, depois eu fiz administração de empresas e comecei a lecionar na Universidade Federal logo em seguida. E até esse momento não tinha nenhum contato com a indústria da beleza. Desculpa perguntar, era engenheiro civil ou engenheiro... Engenheiro civil. Civil. Engenheiro civil. Gente, que mundo, né? Diferente. É um Adorei. mundo completamente diferente e eu tenho muita satisfação, e quando me pergunto se um dia eu tenho vontade de voltar a ser engenheiro, eu tenho certeza de que esse é o meu mundo, o mundo da beleza, onde eu me achei e aonde eu sei que pude e posso contribuir ainda mais para o engrandecimento desse segmento. Adorei. Mas Eu já e fui por que abrindo a aqui, né, Keone, Bebel, gente? tudo. Mas por que Fique a à marca vontade. Keone? Porque quando depois que eu comecei a trabalhar na engenharia, e eu trabalhei por muitos anos na área de engenharia, eu acabei constituindo a minha própria empresa de engenharia. E foi ali que eu hoje, analisando, eu posso dizer para vocês que foi ali que surgiram as primeiras oportunidades de empreender. E às vezes as oportunidades elas aparecem em situações as mais difíceis, como por exemplo a época que isso aconteceu. Foi uma época onde nós tínhamos segmento, uma economia fechada, não existiam muitas importações, era muito difícil de importar e também de se construir, que era o que eu fazia com uma equipe, né, que tocava obras, e essas dificuldades acabaram me levando a encontrar alguns serviços complementares de engenharia para que eu trabalhasse. Nesses serviços complementares, eu trabalhava com produtos importados. Na época, muito difícil de se trabalhar com produtos importados, mas eu aprendi muito sobre importação, e que acabou me dando um grande diferencial, que eu utilizei desse momento em diante para, inclusive, fazer uma mudança na minha carreira. Eu tinha 40 anos naquela ocasião e deixei a engenharia para seguir por esse caminho que poderia ser incerto, mas que para mim fazia todo sentido. Que incrível. Legal, Seguiu a legal. intuição, né? Foi. Mas e daí, em que momento você escolheu a marca Keone pra trazer pra cá?
na ocasião, eu queria aproveitar a minha experiência nos procedimentos de importação e trabalhei com vários produtos de vários segmentos, automotivos, de saúde, de alimentação, e também com produto de beleza. E eu tinha contato com alguns cabeleireiros que falavam muito sobre o potencial que existia nesse mercado. E naquele contato mensal com o meu cabeleireiro, ou com outros cabeleireiros, eu acabava tirando uma colinha. Me chamou a atenção, eu pensava muito naquilo, mas uma coisa foi fundamental, porque em algum momento, algum desses cabeleireiros me disse, a gente estuda fora do Brasil. E eu disse, mas todos estudam fora do Brasil? Não. Alguns estudam fora do Brasil e tem mais credibilidade no mercado por isso. E existiam escolas no Brasil que ensinavam cabeleireiros, mas eles eram reconhecidos por fazerem curso no exterior. E eu fiz uma pesquisa de mercado naquela época. Nessa pesquisa de mercado, ela foi muito ampla em diversos estados, com cabeleireiros, e dentre várias perguntas, uma delas dizia a respeito a como você se profissionalizou. E para aqueles que respondiam que saíam do Brasil para fazer um curso, naquela época era muito diferente do que acontece hoje. Eu estou falando de quase 30 anos atrás. Eu fazia a pergunta, como você pagava para fazer esses cursos? E a ampla maioria deles dizia que trazia produtos lá de fora, que eles escolhiam a dedo, para oferecer para os seus clientes, contando que com a venda desses produtos, eles pudessem pagar o curso que fizeram e a viagem. E a outra pergunta que existia nessa pesquisa era, e que produtos vocês traziam? E fiquei muito surpreso com o nome Keuny aparecendo com muita frequência. Era mais da metade dos cabeleireiros traziam Keuny para vender, e Keuny não era conhecido no mercado brasileiro. Eu perguntei, daí a outra pergunta era por que Keuny, e eles disseram que era um produto de extrema qualidade, que fazia um impacto muito direto no consumidor, e que era fácil de vender, e que o resultado era fantástico, e que eles conseguiriam vender esses produtos com extrema rapidez. E eu fiquei muito encantado. A providência que eu tomei foi saber onde que eu falava com a Keuny. Me indicaram que existiria logo em seguida uma feira em Paris, que naquela época era a feira mais importante do segmento de cabelos, chamava Mundial de Paris. Eu fui até esse Mundial de Paris e fiz contato, fui direto no stand da Keuny, fiz contato com eles e, enfim, tem tantas histórias que eu poderia passar muito tempo contando só a respeito desse episódio, mas acredito que tenha satisfeito a tua curiosidade. Não, detalhe, né? Ele já foi direto. Exatamente, ele já começou com uma. Olha como é importante, tá, gente? Fez uma pesquisa de mercado para entender e entender o cliente final já. Você já tinha uma demanda aí, né? Já começou com uma demanda das pessoas quererem. Então vou fazer o gancho pra gente desenhar a história pro Marcelo entrar na história. Eu só queria complementar que realmente
foi isso que você mencionou, mas ele trazia junto uma coisa muito importante, que era a possibilidade de oferecer para o profissional cabeleireiro brasileiro a mesma qualidade de produtos, mas também a mesma qualidade de ensino que era oferecido para os profissionais de fora do Brasil. E isso satisfazia muito a minha vontade, a vontade de ter um negócio e que me desse o prazer de trabalhar com educação, que sempre foi presente na minha vida. Então tá que nem a gente aqui no Power, né? A gente traz educação para quem tá ouvindo. E aliás, vou fazer uma pausa aqui, os produtos. Gente, primeiro que já começa a embalagem, a experiência, né, Bebel? É uma embalagem lindíssima e eu já conheço os produtos há muito tempo e também sou apaixonada pelos produtos, né? Já deixei o meu aqui na mesa. Exato. Então vou lá, né, Gertz? Vou pegar esse gancho aqui de vocês falando. Quando você chegou no Brasil, aqui nos bastidores ele estava contando que antigamente você tinha que se apresentar para as pessoas falando quem você era e qual era a história que você estava querendo trazer de novidades aqui para as pessoas, para os profissionais. Como que foi você trazer a marca aqui para o Brasil e começar... mesmo que ela era conhecida lá fora, eu acredito que deve ter sido um trabalho do zero aqui também, né? Então, como que foi esse trabalho para você? Entender o mercado, de fato, a nível nacional, com tanta cultura e cabelos diferentes, maravilhosos que tem no Brasil. Como que foi para colocar a marca aqui no Brasil? Foi um trabalho de construção, de muita perseverança. Não existe nada que aconteça de um dia para outro. Hoje, 28 anos depois, nós podemos contar da história, mas o dia a dia desses 28 anos foram de construção contínua, com princípios inabaláveis que fazem parte do nosso ser. A Keune é reflexo do que nós como família somos, do que são as famílias dos nossos colaboradores e dos nossos parceiros. Nós sabemos que todos consideram dessa maneira e a gente procura exercitar isso continuamente. As pessoas gostam muito disso, porque dá para eles uma sensação de proximidade e de verdade naquilo que estão realizando. E nós procuramos sempre observar esses princípios de ser o melhor parceiro para o nosso cliente, de trabalharmos com a sinceridade com a verdade, transmitindo valores éticos que só são comprovados ao longo do tempo. Nós não precisamos dizer o que somos. Hoje, quando conversar no segmento de beleza, todos vão dizer como é o nosso comportamento singular e como eles estão satisfeitos de terem esse compromisso, esse relacionamento com a nossa empresa. Maravilhoso. E quando que você entrou na empresa para trabalhar junto com seu pai, família? Como que foi isso? Por que você resolveu fazer isso? Então, primeiro eu estava estudando administração e aí o meu primeiro estágio que eu resolvi fazer foi na empresa com meu pai. Isso foi em 2003. Nada mal, né, gente? Já começou uma super empresa. Na época eu tinha 20 anos e aí você precisa ter alguma experiência também para procurar até novos estágios, novos trabalhos. E aí é claro que meu pai ia me contratar com uma facilidade mais rápida do que outros. Mas eu comecei lá como estagiário e aí fiquei 6 meses com ele. E fiz um estudo, ajudei ele num estudo que era um estudo que ia basear uma negociação importante lá com os holandeses. E aí eu fiquei durante alguns meses preparando esse estudo e ao final do estudo meu pai falou: nossa, ficou tão bom e você tá tão por dentro desse assunto, você não quer ir para a Holanda comigo para participar dessa reunião com os holandeses? Então foi incrível, assim, foi um começo, assim, que foi muito legal, uma experiência para mim que foi muito valiosa.
Aí depois eu saí, eu achava que era muito importante para mim não seguir direto na empresa da família, que estaria sempre ali, que seria, né, algo que eu poderia mais tarde voltar. E eu achava importante procurar conhecer outras experiências, outras formas de pensar, né, outros empreendedores, outros executivos. E aí eu fui trabalhar em outras empresas antes, trabalhei em algumas multinacionais. E aí depois eu voltei para a empresa em 2006, quando eu voltei a trabalhar com meu pai. Também a gente foi jantar, comer uma pizza num domingo e eu falei para ele, olha, já trabalhei fora há um tempo, eu quero voltar a estudar, tinha interesse em estudar fora do Brasil, mas eu acho que se eu puder aprender mais sobre a empresa, depois quando eu for estudar fora, eu vou poder aplicar muito mais na empresa, ou também trazer conhecimentos práticos para o meu estudo, né? E aí ele falou, você tem certeza? Então amanhã você pode vir lá na empresa e a gente vai começar. Gente, que queridos, né? Então, fora que ele respirava, Kelny, né? Não tinha nem como, deveria saber tudo. Eu vou fazer aqui um bate-bola, né, Bel? A gente vai... minha pergunta para os dois também, nesse caso, quando você começou a trazer os produtos para cá, como foi as escolhas dos salões, que acredito, né, que vocês devem ainda fazer essa escolha até hoje, né? E como foi para precificar o produto que vinha fora do Brasil? Pode dividir essa pergunta. Eu posso dizer que, com relação à escolha, a gente não tem escolha. A escolha quem faz é o profissional cabeleireiro, porque se ele for um profissional cabeleireiro classe A, aquele profissional que se interessa pelo que ele está pelo que está fazendo, né? Se ele se interessa em aprender para poder evoluir no segmento de beleza, esse profissional é o profissional que nos agrada e que nos interessa ter com ele. Existem muitos no Brasil e não necessariamente são profissionais do melhor salão de beleza, mas também muitos deles estão nos melhores salões de beleza justamente pela qualidade que eles têm com relação ao serviço que eles executam. Então, nós entendemos também isso ao longo do tempo, não foi um entendimento que a gente leu em livros, né? Não foi na escola que a gente aprendeu, mas a gente aprendeu no dia a dia, e nós conseguimos perceber que todos aqueles que tinham muita vontade e que tinham interesse em progredir na profissão, eles poderiam fazê-lo, bastava que alguém os acolhesse e desse para eles o caminho para que eles conseguissem atingir aqueles propósitos que eles tinham. E esse também foi um pouco da nossa história, porque com isso nós fomos aprendendo quais eram os interesses desses cabeleireiros e fomos oferecendo a eles a possibilidade de crescer profissionalmente. Hoje também nós ficamos muito honrados e sensibilizados ao ver tanta gente que evoluiu profissionalmente por méritos deles, mas com o apoio que a gente deu, e hoje são excelentes profissionais em todos os campos, em todos os cantos do Brasil. Eu falo com orgulho, porque também a descentralização desse trabalho com cabeleireiros foi uma bandeira que nós levantamos lá no princípio e que hoje nos permite estar presente em praticamente todos os estados brasileiros, tendo lá um centro técnico, uma academia, com uma pessoa treinada e capacitada como técnico homologado da Kelny, que oferece cursos com a mesma qualidade do que é oferecido aqui na nossa academia, aqui em São Paulo, e com a mesma qualidade. As pessoas, os profissionais
treinam, eles são homologados, então eles passam por testes rigorosos e anualmente a gente encontra esses profissionais para mostrar as novas oportunidades para eles e as novidades que estão aparecendo e para que eles saibam, mesmo no interior do Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo, ou lá em Fortaleza, ou em Cuiabá, ou em Sorriso, no Mato Grosso, eles vão ter essa mesma qualidade de ensino que é oferecida aqui na nossa linda academia daqui de São Paulo. Maravilhoso. Você, a parte da precificação. Muito bem. Não, ele vai falando, vai vindo um monte, passa várias perguntas na minha cabeça, a sua também, né? Meu Deus, vai ser essa e essa. Porque esse mundo de beauty é um mundo muito encantador, né? Muito. E o brasileiro ama também, né? Não é à verdade. toa que nós somos os maiores, tá? Acho que em terceiro maior consumidor, né? Sim. Complementando um pouco o que o meu pai falou, eu acho que realmente foi uma visão que ele teve quando trouxe a marca para o Brasil e estava iniciando nesse segmento, que fez toda a diferença. Então a gente sempre baseou todo o nosso atendimento comercial com esse suporte para os nossos clientes, né? O suporte educacional, o interesse no sucesso deles. Então, acho que tem muito a ver com o que ele falou antes, no começo da nossa conversa, o nosso interesse é ajudar os nossos parceiros de verdade. Então, a gente faz isso através da educação, através de apoio, porque nós somos uma empresa familiar, com os nossos valores característicos, mas que temos interesse, então, em gerações, né? A gente sempre tá pensando em parcerias de longo prazo, em parcerias duradouras. Então, a gente trabalha dessa forma e se diferencia um pouco assim também. Mas aí, falando um pouco da precificação, né, que vocês perguntaram, foi legal vocês terem perguntado. Na verdade, essa pergunta deveria ter sido mais para ele, mas eu vou responder. Não porque ele trabalhe com a precificação hoje, mas que se eu posso lembrar de alguma coisa que realmente me marcou muito quando eu comecei a trabalhar com ele, eram as planilhas que ele tinha. Intermináveis. E ele se orgulhava delas, porque realmente elas eram muito organizadas e muito completas. E eu acho que naquela época, dificilmente alguém tinha, sabe, uma precisão tão grande, um controle tão grande e ele, por ter sido professor, né, ele trazia toda essa bagagem, esse conhecimento. E aí eu aprendi muito com ele a trabalhar nessas planilhas de Excel. Eu também gosto de números e me aprofundava bastante. Então, enfim, desde o início ele tinha isso muito controlado. Acho que também é um dos motivos da empresa ter ido tão bem, desde sempre, ter sido sólida, ter sido, de certa forma, conservadora, né, para cuidar das suas finanças. Mas para precificar um produto importado, você precisa considerar algumas variáveis, né? Todos os custos envolvidos, que não são pouco, né? De trazer, de importar os produtos do exterior, todos os impostos do Brasil, que também não são baixos, mas sempre levando em conta o que o mercado está disposto a pagar. Então, você faz uma conta que você não consegue começar só de um lado, só dos custos e daí colocar um valor, um preço para um produto que ninguém vai comprar. Então, esse produto não tem, né, não tem finalidade. Não tem. E você também não pode colocar um preço no produto que é o preço que vão comprar, mas que vai te dar prejuízo. Então, é uma conta que você tem que vir dos dois lados, tem que entender o mercado e buscar ter uma acuracidade de levantamento de custos para conseguir precificar da melhor forma, o produto ser competitivo. Negociação é super importante também, né? Então a gente sempre está em contato com os holandeses, a gente mantém um relacionamento familiar, né, entre famílias, e explicando para eles como as coisas funcionam no Brasil e tudo mais. Então, tudo isso é importante. Vocês são os únicos distribuidores aqui no Brasil? Sim. E aí vocês fazem só B2B ou vocês fazem B2C também? A gente fazia até um bom tempo só B2B.
quando a gente, no início de 2020, precisou começar a trabalhar direto com o consumidor, afinal de contas os salões estavam fechados e tudo mais, a gente desenvolveu uma plataforma, sempre, como de novo, né, sempre pensando nos parceiros. Então, a gente já iniciou o nosso e-commerce próprio com um programa de afiliados que se chama Keone Partner. Então, os salões que estavam fechados, né, e os cabeleireiros que não podiam atender, eles podiam se cadastrar na nossa plataforma Keone Partner. Aí eles poderiam indicar para suas clientes que eles conheciam as necessidades dos cabelos de cada uma, e eles poderiam indicar para elas os melhores produtos para elas em casa poderem fazer a manutenção. E aí a cliente, ela comprava do nosso e-commerce com um cupom de desconto, e nós entregávamos direto para a cliente, comissionando o profissional e também comissionando o salão de beleza envolvido. Legal. Então foi bem legal, a gente daí passou a também ter um contato direto com o consumidor final através da plataforma de e-commerce. Legal, muito legal. Pode continuar. Pode, você quer fazer um gancho? Só pra dar um negocinho. Eu até queria fazer um parêntese. Não tem um convidado que não passa aqui de empreendedor que não reclama dos nossos impostos, né? É verdade. Meu Deus, Brasil, verdade. não tem um. É verdade, todo mundo reclama. Mas, não, eu perguntei isso porque daí eu queria saber se vocês, quando começaram a ter esse contato mais com o cliente final, como que vocês começaram a trabalhar o marketing de vocês? Porque antes eu imagino que era muito focado no cabeleireiro, no profissional, nos salões. Vamos ativar, vamos fazer isso. Vocês começaram a dar um olhar diferente para o cliente final? Ou vocês já tinham isso antes? Como que é essa relação para vocês? Eu acho que a gente intensificou, sabe? E não é só por uma necessidade nossa de atender o consumidor final diretamente, mas também é um desejo do cabeleireiro e do salão de beleza que a marca seja conhecida pelo consumidor e que tenha uma saída mais fácil, né, no salão. Então, para ele também é muito vantajoso que as pessoas entrem no salão pedindo pela marca, perguntando pela marca, ele não precisa fazer um esforço tão grande de explicar. Então, eu acho que foi um aprendizado, a gente foi se desenvolvendo, intensificando um pouco mais essa comunicação mais voltada para o consumidor final também, mas ela serve para ambos, ela serve tanto na nossa venda que seria direta ao consumidor, mas muito também para a nossa venda principal, que é a venda através dos nossos parceiros. Legal. E é um caminho de mão dupla, porque o consumidor, a cada dia que passa, ele está mais instruído a respeito do que existe no mercado, e ele se informa sobre o que lhe interessa cada vez mais. Muitas vezes ele sabe tanto ou quanto o profissional cabeleireiro sobre produto, e faz com que o profissional cabeleireiro que tenha interesse de se manter na posição de consultor de beleza para o seu cliente, se informe mais e se prepare para receber esses clientes. Isso, o resultado é nítido, ele melhora o nível de qualidade do que é oferecido, e o serviço que está sendo prestado também é muito melhor do que foi anteriormente. Então, eu vejo muita evolução no segmento de beleza em função dessa colocação que o Marcelo fez e que eu só complementei. Ótima. Vou perguntar na parte de educação, né? Já que o Gerson tá aqui falando, eu imagino que deve ser um xodó dele como professor, né? Quando vocês abriram a escola, aliás, não sei quanto tempo abriram, mas vocês trouxeram para um olhar de as pessoas entenderem mais o produto Keone, ou vocês duas em uma, vocês profissionalizam mais a galera que só trabalha, os embaixadores, os professores, ou quem, né, fala a linguagem, ou pode qualquer pessoa? Em absoluto. A gente precisa atender todos os níveis de profissionais que trabalham com a marca. Como, né, já falamos anteriormente, nosso interesse é de que a informação correta sobre produtos
chegue ao consumidor através do profissional. Nós podemos fazer o elo, fazer o marketing, ter esse processo com o consumidor final, mas nos interessa muito que o profissional cabeleireiro esteja qualificado com relação às qualidades e às possibilidades que cada produto oferece. E além a gente não, os nossos cursos não são para ensinar sobre produto. Acho que esse é um diferencial nosso. Os nossos cursos são todos para desenvolvimento dos profissionais cabeleireiros, para aperfeiçoamento deles. Então, eles vêm para as nossas academias para saírem profissionais melhores e não só para aprender sobre produto. Então, acho que esse é um diferencial e algo também que o meu pai comentou desde o início, a gente acabou democratizando também esse acesso à educação dos profissionais cabeleireiros e espalhados pelo Brasil todo. Que antes os profissionais eles precisavam ou ir para o exterior, ou alguns deles vinham para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para ter alguns cursos e a gente foi um dos pioneiros, né? Meu pai foi um dos pioneiros na época de possibilitar que tivessem esses cursos de qualidade para desenvolvimento desses profissionais em todas as cidades, né? Em várias das cidades importantes do Brasil. Então, só... Eu queria pegar um gancho disso que você falou. Pode, gente. Podem tudo aqui. Quando nós começamos a democratizar o ensino, fazendo com que a informação chegasse com a mesma qualidade em todos os lugares do Brasil, eu escutei muita gente dizendo que isso era impossível, que isso não iria acontecer, que o país era muito grande e que essa possibilidade não existia. E hoje me sinto honrado de ver... como eu citei, né? Vou citar uma cidade do interior só para Sorriso, né? Eu gosto muito desse nome. Sorriso, no Mato Grosso, eles têm profissionais maravilhosos que são treinados, que dão valor para o ensinamento que eles recebem na cidade deles, para eles atenderem a clientela deles, com profissionais que são nossos técnicos homologados e que fazem com que os clientes recebam o melhor serviço possível, com a mesma qualidade do que receberiam aqui, fazendo aqui em São Paulo. Então, quando nós começamos, nós fazia parte do nosso planejamento estratégico inicial, trabalharmos com distribuidoras. Essas distribuidoras, elas eram em número reduzido, elas chegaram a ter 23 distribuidoras, depois nós reduzimos e passamos a 10 distribuidoras de terceiros, que trabalhavam com a Keune e, como exigência, eles tinham que atender alguns requisitos que nós descrevemos num sistema de comercialização Keune. Nesses requisitos tinham a necessidade deles indicarem um profissional da região que se submetesse ao aprendizado por um período longo, eram 5 meses, uma semana a cada mês, para eles aprenderem sobre o universo da beleza como um todo, e onde aprendiam, inclusive, a dar aula, a como dar essas aulas, e nós tínhamos, então, um local em cada uma dessas regiões, com um espaço suficiente para pelo menos 20 participantes receberem esses cursos. Eles são dados até hoje, e a gente consegue, com uniformidade, com liderança, com direcionamento de atuação, nós conseguimos fazer com que a nossa mensagem chegue até o mais longínquo lugar do Brasil, e atenda às necessidades daqueles cabeleireiros da região e também dos clientes.
E essa é também o sentido da gente ter tantas pessoas que tatuam a marca no pulso, né? E que se chamam Keone Lovers. Que incrível. Hoje são 16 academias. A gente estava até nessa discussão, 16 ou 17. Esse ano a gente vai abrir a 17ª academia. São 17 academias. Que incrível. Pelo Brasil todo. E a gente, em 2022... a gente teve por volta de 15 mil profissionais cabeleireiros que vieram para os nossos cursos nessas academias. Foram mais de 200 cursos, todos dos presenciais, né? Fora os cursos online que a gente teve também. Então é muita gente impactada pelo Brasil todo. Que incrível, Máximo, né? Sim. Você pode fazer um monte de beauty, porque essa mocinha é ótima em beauty, viu? Não só consumidora, mas ela é ótima em produto. Eu tenho uma curiosidade, curiosidade mesmo, né? Porque a empresa é lá da Holanda. Quais são as diferenças que existem nos mercados que às vezes vocês tiveram de barreira para explicar para eles, tipo, olha, a gente precisa de tal coisa porque no Brasil não funciona, ou vamos fazer, sabe? Tiveram alguns momentos assim? E se tiveram, quais foram os pontos? Sim, até brilhou o olho dele. Ele fez tudo que ele fez. Nossa, muita coisa. Uau! Eu acho que ele ia responder sobre Rotterdam, não ia? Ia. Também. É muito tempo de convívio, né? Já fala pelo olhar, né? Já. Eu falo que eu posso contar a história dele. E ele conta melhor que eu. Às vezes. Mas os holandeses, eles nos contam que quando eles vão lançar um produto, isso lá atrás, né? Quando meu pai trouxe a marca para o Brasil, eles já faziam isso. Eles usavam Rotterdam por ser uma cidade com uma cidade portuária, com uma diversidade cultural e de diversidade muito, muito grande. Eles usavam Rotterdam como um dos principais locais para poder fazer teste de produto e tudo mais, que daí eles conseguiriam uma abrangência de perfis muito grande para que os produtos tivessem sucesso depois no mundo inteiro. Então, no início era assim. Hoje, além disso, é claro que a gente se envolve também, os principais países, os principais mercados para a Keone no mundo, os distribuidores desses países acabam se envolvendo também com insights sobre os seus mercados, o que é importante. Nós fazemos parte de um comitê que se chama Co-Creation, que a gente se reúne uma vez por ano lá com eles e mais outros 5 países para falar um pouco sobre estratégias futuras e desenvolvimentos. Legal. Nossa, legal. Uma curiosidade, o Brasil está em qual lugar de consumo da Keone? Podemos abrir essa informação? Olha, Marcelo. Em segundo lugar, o Brasil é o segundo maior país. O primeiro é a Holanda. É uma informação privilegiada. Olha só, gente, a gente adora informações secretas. Nós, fica tranquilo. Exato. Mas o Brasil hoje é o segundo maior país para a Keone no mundo. Vocês querem saber o primeiro? Claro, gente, eu tô aqui, ó. Eu vi essa... Tô aqui esperando. O primeiro lugar é a Austrália. Olha, que Caramba. incrível. Olha, o Muito Brasil e a parecido Austrália com o tem... Brasil, Exatamente. né? Aliás, Se um beijo pra match. Austrália, que a gente já tem pedidos de EcoPower pra lá, né, Bebel? Que demais. Podem pedir mais, porque a gente vai, viu, Gente, que loucura. Nunca imaginaria a Austrália. Que incrível. Que legal. E eles começaram exatamente no mesmo ano que meu pai trouxe a marca para o Brasil, em 95. E nós temos também uma relação muito próxima com eles e a gente troca muita ideia, muitas experiências. A gente já foi para lá inúmeras vezes para conhecer os processos todos e entender como eles trabalham. Eles já vieram para cá também, conhecer o nosso trabalho. Então nossa relação com eles não é de conquista do melhor posto. Nós continuamos amigos deles, muito amigos. Legal. Agora nós vamos para lá no começo de julho. Para Holanda, né? Para a Holanda. E eles também vão para a Holanda e ele já está mandando e-mail, querendo saber como vai ser a nossa programação. Que legal. Nós vamos fazer a programação juntos lá, sentamos nas mesmas mesas juntos, né? Temos uma relação muito próxima. Eles têm uma estrutura familiar bem próxima da nossa estrutura aqui no Brasil também. Olha, gente, vamos usar mais Keone aí pra gente ficar em primeiro lugar. Pois é, pessoal.
E é claro que eles dão sempre uma brincada de que, ó, eu sei que ano que vem vocês vão passar a gente. Claro, todos os anos eles dizem isso. Claro. Bom, vou fazer uma pergunta de gestão de pessoas, que é um debate aqui que a gente, é uma curiosidade, né, Bel, que a gente adora. Vocês trabalham com muita gente, direto e indiretamente, né? Como que é essa gestão de pessoas, interno e externo, para vocês? Olha, a gestão de pessoas é uma parte do processo. Ele começa no planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico ele é composto de vários itens, de várias... e que começou lá no começo, quando nós fizemos aquela pesquisa, ela foi parte do importante para se preparar o planejamento estratégico, que nós utilizamos corrigindo ele à medida que o tempo vai passando. Então ele não é uma peça estática, ela é uma peça móvel. E essa peça móvel, ela vai se modificando ao longo do tempo de acordo com a nossa percepção de como as coisas estão evoluindo. É muito importante para nós entendermos para onde o mercado caminha e que atitudes nós vamos tomar. Tudo isso é feito por pessoas. E para ser feito por pessoas, nós temos realmente uma atitude muito de consenso, de unidade, de discurso, para que a gente consiga realmente ter o mesmo direcionamento em todos os lugares de um país tão gigante quanto é o nosso país. Nós fizemos isso ao longo do tempo. Eu vou citar um momento desses, o momento da entrada do Marcelo, da ascensão dele ao cargo de CEO. Quando ele veio a ocupar esse cargo de CEO, era uma decisão importante para a empresa. Até aquele momento ele participou, mas naquele momento ele estava realmente sendo decisivo na sequência do trabalho que nós estávamos realizando. E para vocês verem a importância do que é um planejamento estratégico, o que pesou muito na ocasião de entender que ele estava pronto para essa posição era ele ter entendido todas as premissas básicas do nosso planejamento estratégico, participado de todas o endereçamento que nós estávamos dando para a empresa no futuro próximo, né, porque a gente vai corrigindo rumos à medida, pelo menos ano após ano, e quando ele demonstrou que estava dentro dele toda essa capacidade, essa condição de levar junto com ele todas as nossas premissas e todos os nossos valores, ficou muito fácil a decisão de colocar ele nesse cargo tão importante e que ele tem feito realmente muita diferença. Adorei. Foi aqui um discurso bonito, hein? Bonito. Eu ia ficar emocionada. Exatamente. Mas acho que complementando a resposta sobre gestão de pessoas... eu falei pouco, né, sobre isso. Tava todo mundo aqui encantado, né? Eu acho que é importante ter uma cultura muito trabalhada, muito... que a prática vai condizer com o que o que são os valores da empresa, né? Então, é algo desde que quando meu pai começou a empresa, ou quando eu entrei, que ainda tinham 10 funcionários, que era uma empresa ainda muito pequena, e enquanto ela vai expandindo, aquela cultura se torna a espinha dorsal para tudo. Então, acaba que
a empresa vira um imã de pessoas que têm valores parecidos, né? E, então isso todo o nosso processo seletivo, tudo isso é levado em consideração e isso é praticado depois dia a dia, né? Então nós somos uma empresa que tem valores mais humanos, né? Então, a gente já comentou sobre o trato com os clientes, mas com os colaboradores é a mesma coisa. Perguntem para as pessoas como é o meu pai dia a dia lá na empresa com todo mundo. Então, é uma empresa que as pessoas têm prazer de trabalhar, né? E a gente tem alguns reconhecimentos por isso, né? A gente aplicou para o GPTW, Great Place to Work, isso há 2 anos atrás. A gente, no primeiro ano, recebeu a certificação e agora, no segundo ano, nós aumentamos também a pontuação, estamos entre as principais empresas do Paraná e do Brasil. Isso é só reflexo de como as pessoas realmente estão alinhadas, participativas, né? E sentindo importantes na empresa, né? E só eu acho que uma outra parte importante, né, além desse assunto de cultura, é ter uma definição muito clara de quais são as metas, quais são os objetivos da empresa e como cada um está contribuindo para isso. Então, nós temos um modelo de gestão por resultados na empresa. Legal. Que é muito bem acompanhado. E todo mundo se sente parte importante, todo mundo sabe que contribui e sabe para onde a empresa está indo. Então, também é importantíssimo na gestão de pessoas que as pessoas saibam quanto elas contribuem e que a gente dê esse acompanhamento. Esse assunto da cultura organizacional é um assunto que me toca fundo, porque também a gente não recebeu uma receita de bolo e as coisas não aconteceram automaticamente. Nós fomos entendendo que pessoas que possuem valores parecidos ajudam a empresa a ter um dia a dia mais leve e que todos lutam e todos remam para o mesmo lado para fazerem as coisas acontecer. Ao longo do tempo, nós fizemos um trabalho que reuniu todo o nosso comitê executivo, são 12 pessoas, representando cada área da empresa, e nós definimos muitos conceitos que, como o Marcelo disse, são levados em consideração na hora de contratar pessoas. Então, o que aconteceu ao longo do tempo, principalmente depois de que esse trabalho foi realizado, é que as pessoas se aproximaram da gente com valores muito parecidos, e fez com que o dia a dia fosse mais suave e que os resultados aparecessem por vontade coletiva das pessoas em atingir o nosso propósito. Então, é muito bacana a gente ver depoimentos das pessoas a respeito do que significa trabalhar na nossa empresa, e isso não vale somente para as pessoas próximas, né? A nossa organização direta, e também da indireta, que são todos os distribuidores, mas também de todos os nossos parceiros. Nossos parceiros também têm empresas familiares. Aliás, como é constituído no Brasil? São empresas familiares que cresceram e que precisam de apoio e que se sentem confortáveis com alguém oferecendo a mão para aquilo que eles precisam. Então, é um trabalho que não tem fim, mas também é muito do dia a dia. Ele tem que acontecer todos os dias, né? A expressão do que se fala
é a expressão do que se faz. Não existe nada que a gente fala e faça diferente. E isso faz muita diferença para todos os players que estão nesse contexto, né? E nós entendemos que fazemos essa tarefa com muito brilho. Ai, que lindo, Uau. que demais. A gente tem um quadro especial aqui, que nosso convidado anterior deixa uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês dessem o play Marcelo, aqui. da Vocês Bifly. podem assistir, Vamos pode, deixar. Maravilhoso. pode pegar aí. Dá play. Fala, Jéssica e Marcelo, tudo bem? Aqui é o Marcelo Cohen, xará da Bifly. Queria perguntar para vocês aí qual que é o próximo lançamento aí da Keone pro próximo ano aí. Me fala aí. Adorei, grande abraço pro Marcelo, né, Bebel, que a Bifly também passou por aqui por esses dias. E a maior startup, a maior empresa de turismo do Brasil, né, Bebel? Sim. Legal. Pode- Vocês É. podem responder. É uma saia justa, né? Exato. Mas Joga, a joga, gente... responde. A gente não tem o que esconder, nós temos só que segurar a ansiedade. A Keone é uma empresa que ela trabalha com muito lançamento. Apesar de ser uma empresa familiar, ela desenvolve produtos voltados para o segmento de beleza com uma constância incrível. Muitas vezes nós temos dificuldade de acompanhar o volume de lançamentos, até porque nós também participamos nas nossas solicitações para eles de algum tipo de produto, porque algum cabeleireiro sentiu uma necessidade no seu salão, e nós já tivemos muitos produtos lançados pela Keone que foram solicitações do nosso mercado brasileiro. Legal. Então, a gente tem muitos lançamentos. Você quer completar? A gente quer uma deixa, gente. Uma A deixa. segunda deixa é uma deixa. Mas é legal mesmo. A Keone, ela é uma marca que é centenária agora. No passado, a Keone completou 100 anos desde a sua fundação. E, inclusive, recebeu um selo da família real holandesa. Incrível. Então, apesar de ser uma empresa antiga, ela é uma empresa muito inovadora. E realmente é uma quantidade de lançamentos e inovações que deixam a gente entusiasmado também para o que vem pela frente. A gente pode dizer para vocês que a Keone tem inovado cada vez mais na área de sustentabilidade. Legal. Então, podem esperar aí lançamentos com uma pegada aí de um nível maior ainda de sustentabilidade cada vez mais. É algo que a empresa se preocupa muito e de forma genuína. E vão ter lançamentos nessa área aí no ano que vem. E que a gente adora, né, maravilhoso. Bebel? Eles vão lançar aqui no nosso Powercast essa linha nova de Exato. sustentabilidade. Meu, vamos falar um pouquinho de Ops? Vamos, meninos, a gente Presente tem um pra presente vocês também. A Opa, Ops, que é que bom. suplementação. E Sim. esses dois, assim, é um match perfeito. Bebel, a gente é apaixonada. É um pra mente e um pros Obrigado. olhos. Que a gente que fica muito tempo na televisão, no smartphone, né? Fica muito tempo lendo muita coisa. Ele vem aqui pra auxiliar a gente na concentração, pra melhorar um pouco a visão, principalmente quando Vista fica muito cansada. As duas, hein? Mete aqui. Então é uma duplinha aqui que vocês vão adorar. Enquanto a gente tá aqui, vocês estão curtindo esse episódio maravilhoso. Tem um QR Code aqui, entrega pra todo o Brasil, né, Bebel? Isso mesmo, gente. Bora pra mais um quadro? Vamos, que a gente tá cheio de quadros hoje. O pessoal gosta de me zoar nesse estúdio. Deixa longe. Não me manda o vídeo, uma beleza. Ó, pra vocês sortearem. Cada um sorteia uma pergunta pra si e responde. Você ainda não pode Surpresa! sortear pra você não se preparar. Tem que ser primeiro ele. Ah, então tá bom. Vou esperar. Lá vem. A Em gente uma também gestão não de sabe o que é. crise, em uma gestão de crise, qual é o primeiro passo para melhorar a sua reputação? Boa pergunta. É uma ótima pergunta, porque acho que as empresas brasileiras estão muito acostumadas a situações como essas. Alguém dizer que na trajetória de sua empresa não passou por uma crise, não mentindo. está dizendo a verdade, né?
acho que para você... Primeiro, você precisa entender a crise e não pode se apavorar com ela. Eu tenho um pensamento próprio que quando todas as situações de dificuldade que eu me encontro, eu, ao invés de me envolver imediatamente, diretamente nela, eu sempre costumo dizer, eu dou um passo para trás e um passo para cima. E daí eu consigo enxergar aquela crise não participando dela. E eu fico com mais possibilidade de encontrar caminhos que me ajudem a resolver aquela crise. Essas crises, elas muitas vezes parecem insolúveis, mas quando as atitudes são eficazes e você combate ela entendendo a maneira de se comportar naquele momento, você sai fortalecido, muito fortalecido. E a gente tem tido bons resultados com as crises que nós enfrentamos, que foram muitas. Né? Também daria um podcast inteiro sobre crises, mas eu fico muito satisfeito de ver que a crise normalmente ela não acontece só para você, ela acontece para o mercado, para o teu segmento em especial, e quando você olha para o resultado daquilo que aconteceu, você percebe que as atitudes que você tomou naquela crise fizeram com que você saísse melhor posicionado em relação ao mercado do que os demais. Eu gosto de usar um exemplo, me desculpem, né, a Marjorie e o Marcelo, mas eu tenho um exemplo que eu adoro. Crise é um caminhão de melancia descendo uma ladeira. Quando o caminhão de melancia chega lá embaixo, tem um sinaleiro e o motorista põe o pé no freio e as melancias lá atrás se arrumam. Umas vão para cima, outras vão para baixo. Isso é o momento da crise, é o momento da freada. E as melancias têm a possibilidade, com as suas atitudes, de irem para cima ou irem para baixo. Depende da atitude no momento da crise. Se a atitude for uma atitude positiva, você vai ficar lá em cima, no meio daquelas melancias. E se a tua atitude for pessimista, você vai ficar lá embaixo e isso vai prejudicar o teu day after, né? O teu dia seguinte com relação à crise. Então, o Gerson pegou a melhor pergunta, exatamente. Ficou fácil. Ficou fácil. Maravilhoso. Por favor, Marcelo. Todo mundo adora as perguntas, né? Adorei. E a gente também, porque a gente não sabe o que é, então é uma surpresa. Como você desenvolveu sua rede de contatos e clientes? Boa pergunta também. Boa pergunta. Olha, eu acho que uma característica que eu tenho é de buscar sempre relacionamentos, de buscar fazer contatos, conhecer pessoas. Quando eu entrei na empresa, já existia, né, já existia carteira de clientes, já existiam distribuidores, então dali a gente foi aprimorando, né, e a gente foi crescendo essa rede de clientes e de contatos. Mas eu acho que não tem uma fórmula mágica para isso, né? Eu acho que você precisa ser ativo, você precisa aparecer, você precisa se colocar à disposição, você precisa ter coragem, né? E até relacionado com a crise, que foi a pergunta anterior, você não pode se esconder num momento de crise. Então eu lembro em alguns momentos de crise, algumas situações que tiveram,
foram nessas situações que eu liguei para os principais vendedores, distribuidores, conversei com eles e fui visitar clientes junto com eles, né? A gente passou por situações de greve, por exemplo, nos portos, e aí a gente não conseguia entregar os produtos. Então, o que eu fazia? Eu viajava e ia junto com os vendedores visitar os clientes que estavam mais insatisfeitos por não receberem os produtos, para a gente mostrar para eles a situação real e se colocar como parceiros de verdade e tudo mais. Então, eu acho que não existe uma fórmula mágica, mas acho que o passo mais óbvio, mas que às vezes não é tão óbvio assim, é estar lá, estar presente, buscar ativamente os contatos, não se esconder, mesmo em situações de crise, tá sempre disponível. Sempre disponível e sempre buscando fazer esses relacionamentos. Ótimo, muito bom. Passaram de ano. Passaram obrigado, super. Vamos entrar para nossas powers. Olha, as powers são perguntas polêmicas, o Bebel adora essa frase. Agora vocês vão ficar nervosos, hein? Ixi. Polêmico. Vamos dar mais um presente pra eles antes? Vamos. 067. Estão cheios de presentes hoje. Oba! Ai, Jesus. Olha, pegaram um de cada um hoje. Adorei. Quem gosta de um mais fraco, quem gosta de um mais forte? Tem vinho branco e tinto, Vamos... Pode dar um mais fraco pro meu pai. Deixa eu pegar aqui, te ajudar pra eles. Muita coisa. Gente, Muito esses obrigado. vinhos são do 067. Eles são produtores, distribuidores, importadores e exportadores de vinho. E esses dois são rótulos autorais deles. Eles são lá de Campo Grande. Então, um é em homenagem à comitiva pantaneira e o outro é o salto da piraputanga, que é um peixinho que come uma frutinha, ele pula do rio pra pegar. Então, toda essa ilustração, você tá com o Malbec, que é um pouquinho mais forte, esse é um vinho branco. Espero que vocês gostem. E pra Com certeza. vocês. Obrigado. Não, Muito vocês vão obrigado. amar, gente. A gente é apaixonado. Vocês estão assistindo também. Tá nos melhores aeroportos do Brasil e nos melhores shoppings do Brasil, né, Bebel? Exatamente. E também tá aqui no nosso QR Code, vocês clicam. E olha, também tem, gente, a gente esqueceu de contar que eles têm vinhos maravilhosos de Sim, várias, de todos os de várias vinícolas pequenininhas do mundo todo. Então, vocês vão achar vinhos especiais e super exclusivos também. Então, 067, clicou e entrega para todo o Brasil. Então, vamos para nossas pausas agora. Hoje eu tô com uma trava-língua aqui, eu tô falando, não sei, eu penso mais rápido do que sai pra falar. Impressionante. Vamos lá. Ai, a gente esqueceu de falar de um assunto muito legal com vocês. Pergunta, Então, eu Bebel. vou pôr na Power e vocês já entram pra gente. Vocês acham que as NFTs podem substituir o mundo real? Olha, acho que existem muitas novidades aí que a gente tem visto no mundo atual, né? Agora mais recente, mais relacionado à inteligência artificial. Eu ainda sou um pouco cético com relação às NFTs. Pode ser, talvez, não sei. Eu fico pensando se esse meu modo de pensar não ser um pouco antigo, ou, né, como que isso era há 50 anos atrás, e alguém pensando em alguma coisa que ia se tornar muito utilizada, mas eu não consigo ainda enxergar NFTs substituindo completamente o mundo real, ou nem perto disso. Mas Boa. até agora ainda não... Até agora não consegui ter essa percepção, não. Não, antes da nossa próxima pergunta, eu vou para a Juju, vocês pegam no final, tá? Vou colocar só pra não ficar tão... Ou será que não? A gente vai avaliar se vocês merecem. Deixar vocês mais à vontade com os presentes. O Bebel adorou, né? Tem volta sempre. Mas devolve, né? Então, o Álvaro falou assim, ou não. Depende da... Vamos pensar. Depende do... Se vocês vão se comportar Como até o for. final, a gente ganha o presente, tá boazinho. Obrigado. Obrigada. Bom, eu vou fazer uma pergunta, pegando o gancho da pergunta de crise que foi para você. Vou perguntar sobre desafios, né? A gente está falando de uma empresa centenária que está aqui no Brasil há quase 30 anos. Como foi para vocês? Quais foram os maiores desafios que a empresa passou aqui no Brasil? Olha, pode até ser que você esteja esperando eu falar sobre desafios econômicos. Eu vou te dizer desafios que nós buscamos tentar enfrentar, que foi o desafio
de capacitar o nosso mercado de maneira que esse mercado pudesse apresentar o trabalho que realiza com o mesmo grau de competência que é apresentado em outros países. Então, quando nós começamos, a distância era muito grande entre o que existia, o que era oferecido aqui no Brasil pelos profissionais e o que era oferecido por profissionais de outros países. Muitas vezes nós recebemos e continuaremos recebendo muitos profissionais para fazer esse intercâmbio, mas nós acreditávamos muito que a capacidade do profissional brasileiro deveria ser levada aos 4 cantos do mundo. Para isso, precisava um longo caminho a ser percorrido. E por isso que a educação era o combustível para esse projeto. Quando passados esse tempo e a gente vê vários profissionais nossos sendo requisitados por outros países para falarem a respeito de algo que eles dominam e que são referência no mundo inteiro, eu me sinto muito feliz. Então, esses desafios que nós percorremos ao longo do tempo, ter chegado a esse ponto e agora com a possibilidade da gente aumentar ainda mais essa condição do nosso profissional aqui do país em se tornar referência no mundo inteiro, para mim foi um grande desafio que ainda não foi vencido, porque ainda temos a distância da língua, né? As pessoas precisam falar principalmente o inglês para poder transmitir essas informações para outros países. Mas aos poucos nós estamos chegando lá e me orgulha muito esse desafio que aos poucos nós fomos entendendo, fomos tomando atitude e fomos vencendo. Ótimo. Estão muito bem preparadas, né, Bela? Gente, 3 pontos que vocês acreditam que não pode faltar num speech para fazer uma boa negociação comercial. A carinha dele pra mim. Me dá essa fórmula. Eu acho que para você fazer uma boa negociação, você precisa entender o outro lado. Você não pode querer ganhar o que precisa para você a qualquer custo e apresentar as coisas daquele jeito para outra pessoa. Assim, você nunca vai conseguir convencer ninguém a convergir para uma decisão, né? Então, eu acho que é importantíssimo você estar preparado, conhecer o outro lado e tentar encontrar um senso comum ou trazer quais argumentações ou quais motivos interessam para outra pessoa chegar naquele resultado que é importante para você também. Uhum. Então, só dessa forma que uma negociação flui bem. Boa. Eu queria acrescentar que numa negociação, a gente nunca pode olhar para ela isoladamente, porque nós não vendemos, no nosso caso, um produto que quando você vende, você nunca mais vai ver aquele cliente. Ou vai ver aquele cliente depois de 10 anos, vende uma televisão e quando você vai vender de novo a televisão para aquele cliente, já se passaram, sei lá, muitos anos. No nosso caso, nossos clientes, nós encontramos eles semanalmente, às vezes diariamente, dependendo do tamanho do porte, né, do salão, muitas vezes diariamente. E uma coisa que é fundamental nessa relação comercial é a gente ser confiável. E confiável não é uma coisa que você conta para o outro. Olha, confie em mim. Porque não é assim que funciona. Funciona você falando para a pessoa sobre determinada situação
E a pessoa perceber, depois de passado algum tempo, às vezes muito tempo, ela perceber que, puxa, ele falou isso há tanto tempo atrás e era bem isso que ele tinha dito. E muitas vezes, ter o outro lado na negociação ter entendido que não valia a pena aquilo que estava sendo dito e com o passar do tempo ela ter percebido que a opção que ele tomou não foi a opção mais apropriada. Então, em todas as nossas relações, nós temos uma relação de muito respeito com a outra parte. Nossa empresa, principalmente por ser familiar, ela se preocupa muito com o futuro, com o que vai acontecer daqui a 6 meses, quando aquela pergunta ainda estiver ecoando na cabeça daquela pessoa e nós termos dito uma coisa que nós podemos garantir lá na frente sobre aquilo que nós falamos. E nós não temos que prestar contas a ninguém, nem dar resultados imediatos para serem um número a ser distribuído numa bolsa de valores. Então, nosso negócio não é imediato, não é para esse trimestre, mas sim para uma geração. Nosso trabalho é feito para gerações. A minha grande preocupação, quando eu coloquei meus filhos, o Marcelo não é o único, tenho outros 2 filhos que também trabalham no negócio, e eu tinha muita preocupação de estar entregando para eles um negócio saudável. E ele é saudável quando eu vejo esses princípios serem obedecidos. E ele é um princípio líquido, transparente entre todos os colaboradores da nossa operação direta, assim como ele é transparente para os nossos parceiros, assim como ele é transparente para todos os consumidores, né? Todos têm se você perguntar sobre Keuner para qualquer pessoa que conheça a marca no Brasil, essa vai ser a impressão deles. Esse é um trabalho longo, um trabalho consistente de formação de marca e que só acontece quando se é verdadeiro, né? Então, nós sabemos que ela faz parte de uma negociação. Às vezes, aquela negociação ela não pode acontecer naquele momento da forma como foi proposta, mas as pessoas vão entender ao longo do tempo o significado disso e vão entender se isso faz sentido para suas vidas. Não, Gerson quase respondeu a minha próxima pergunta, né? Quase respondeu, né? Que a gente vai falar de gestão familiar, que não poderia deixar de perguntar sobre isso, e passaram, né, várias empresas aqui no Brasil, assim, incríveis, que falaram sobre gestão familiar. Não sei, mas vou aqui imaginar, né, que já respondeu uma parte aqui na parte do que você trouxe e está deixando como legado. Como é passar o bastão nessa parte, né, empresa familiar, que já começa lá na Holanda e passou para vocês também? Existe uma pressão, né, até do Marcelo, de dar uma continuidade a um trabalho que foi muito bem feito. Como que foi essa negociação entre vocês? E como é para você, né, ter direcionado uma empresa com tanta história dentro, histórias que fizeram a Keuner ser tão consolidada aqui no Brasil? Eu fico muito satisfeito, né, com a gentileza dos meus filhos nesse processo, porque precisa de muito comprometimento, precisa de muita paixão, precisa de muito desprendimento, de muita noção do significado familiar se sobrepor ao significado empresarial. Existem várias maneiras de se ter uma sucessão, às vezes até por venda da empresa,
porque não existe nenhuma condição de se fazer uma transmissão suave. E quem sabe o dinheiro seja o sentido dessa empresa. Nossa empresa não tem esse sentido. Nossa empresa tem todas essas questões que foram colocadas aqui e que elas ajudam a entender o nosso propósito, muitas vezes no país que a gente vive, e quais as situações que nós podemos demonstrar que nós temos algo a contribuir para um país melhor, para um mundo melhor. E nós temos muitas atitudes, né, com relação a isso, sendo executadas. Outra maneira de fazer uma transmissão seria numa UTI, onde eu impusesse a alguém algo que, quem sabe, não fosse do agrado nem do gosto dele. Essa construção que nós estamos fazendo, ela traz as mãos, a marca dos dedos de todos eles. Eles reconhecem o caminho que a gente está seguindo. Todos eles fazem parte desse processo. Isso só pode acontecer ao longo do tempo. É difícil. Eu não vou dizer que não é difícil. É difícil porque, principalmente no começo, muitas atitudes que são atitudes da mesa de um almoço acabam sendo apresentadas na mesa de reunião com vários profissionais presentes. Mas nós soubemos ultrapassar essas dificuldades. E hoje eu me sinto honrado e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de eu ter mais tempo junto com os meus filhos, levando uma marca ao patamar que essa marca alcançou aqui no Brasil. Então, essa é o meu sentimento. Tenho realmente muita satisfação do trabalho que já realizamos e muita expectativa por tudo o que ainda precisa ser realizado. Olha só, Marcelo, pode falar também. Tem direito à réplica. Tem. Eu não diria que é uma passagem de bastão, pelo menos ela não está acontecendo agora. Eu acho que a gente conduz junto o bastão. Talvez seja uma forma melhor da gente falar sobre o momento atual. Meu pai, ele continua, como vocês podem ver, super ativo, adora trabalhar, tem paixão pela empresa, e a gente acho que vai carregando esse bastão junto. Eu comecei a trabalhar com ele em 2006, quando a empresa ainda tinha 10 funcionários. Então, de lá para cá, a gente foi construindo junto à empresa e chegou num momento que a gente foi trazendo um time de gestão, e eu acho que isso foi uma das principais mudanças, assim, que melhorou bastante o nosso relacionamento. Até então, as decisões eram muito nossas, e as opiniões eram a minha e a dele. E a partir de quando a gente começou a trazer um time de gestão de ponta, cada assunto, a gente tinha o expert do assunto para tratar junto com a gente. Então, a gente começou a ter até uma sintonia melhor, né? E não ficar sempre só esse bate-bola entre nós dois, né? E isso continuou até mais recente com a implementação do conselho, e aí com conselheiros com muita bagagem que podem contribuir até hoje com as nossas ideias e com as nossas tomadas de decisão. A gente, durante esse tempo todo de construção, a maior parte, nós fazíamos muitas coisas juntos, não tinha uma clareza de quem fazia o quê. E algo que eu considero super importante é ter
essa descrição muito clara das responsabilidades de cada um. Eu sei que não é fácil no começo, acho que a gente, mesmo que se tivesse tentado, talvez teria dificuldade de fazer isso no começo, mas quando a gente fez, foi um divisor de águas para a maneira da gente tocar os negócios, para a maneira com que os colaboradores também viessem nos buscar e entender o que era de cada um. Então, isso também foi super importante. Enfim, acho que são algumas das coisas que ajudaram bastante no processo. Eu acho que não é fácil empreender em família. Tem muitos desafios. Então, sempre importante conversar. Algo que a gente sempre fez, olha, se tiver algum desentendimento, a gente vai entrar numa sala e conversar até a gente sair entendido, com entendendo um pouco um ponto de vista do outro. Posso fazer só uma interrupção nesse ponto? E é uma verdade isso. Mas isso depende muito das pessoas envolvidas e da maneira como esse relacionamento se dá na família. Eu tenho muitos conhecidos meus que me perguntam como é possível ter isso, porque muitos tentam e nem todos conseguem. Eu acho que até a maior parte não consegue ter esse relacionamento. E é nesse momento que eu entendo que não tem a ver com a capacidade profissional, com o entendimento do negócio, mas tem a ver com as pessoas que cresceram ao teu lado e que entenderam as coisas que você dizia e que concordavam com aquelas coisas pro seu futuro. Então, as chances de darem certo e de não dar certo são iguais. Depende muito das pessoas envolvidas e da maneira do relacionamento que existe. Ótimo. Bebelzita. Meninas, foi incrível ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Se vocês puderem passar as redes sociais da Keoni, onde encontrar, até quem quiser revender, conhecer mais, aonde que acha vocês? Nas redes sociais é Keoni Brasil, e o site www.keoni.com.br. Boa. Muito obrigada, foi Obrigado incrível. vocês, Eu quero fazer uma homenagem aqui, tá? Vou fazer memória ao meu conterrâneo, que era de Marechal Cândido Rondon, o Fábio, que fez grande história com vocês também, e que, obviamente, sabia muito da marca também por ele. Então, fica aqui uma homenagem aos familiares e de uma grande importância aqui de família passando para a família. Obrigada, gente. Eu queria falar sobre o Fábio. O Fábio foi uma pessoa especial para nós. Ele nos mostrou caminhos que nós nunca imaginávamos percorrer, e uma pessoa saída de Marechal Cândido Rondon conseguiu fazer o nome no mundo e foi muito lembrado e foi as pessoas sentiram muito a partida dele, e ele foi muito homenageado no mundo inteiro, e nós temos um quadro exposto em cada uma das 16 academias que nós temos no Brasil em homenagem a ele. Que incrível. Demais. Viva Marechal Cândido Rondon. Obrigada, gente. E detalhe, né? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, mandar pra todo mundo o episódio, deixar um monte de comentário, que daí eles voltam pra parte 2. Obrigada, gente. Um beijo. Até. Obrigado.